Graças e paz, meus queridos, ó, o Pastor Raul aqui com mais um review para vocês. E hoje o review é o quê? É um material especial para você que quer um auxílio básico no seu devocional, no seu estudo bíblico, que quer um comentário bíblico que vai te ajudar de uma forma básica, te explicando o que você está lendo, para te dar uma ajuda contextual. O que eu estou trazendo para você? Esse box aqui, ó, essa daqui é a caixinha. Esse box do reverendo Arrival Dias Casemiro, lá da IPB de Pinheiros. 3 volumes que vai trazer o Novo Testamento inteiro para você. Então, em vez de você jogar dinheiro fora com aquele Paulo para todos, cachorrinho para todos, não sei quem para todos, não. Esse material vai suprir essas necessidades. Ele é um material básico que vai te ajudar a ter um auxílio contextual do que você está lendo. Ou seja, é um comentário bíblico de fácil entendimento, tá bom? Ele é bem resumido, bem objetivo, para quê? Para te dar aquela ideia básica do que você está lendo e pronto. Então por favor, não critiquem esse material. Ah, não, material é ruim. Ah, não, material não sei o quê. Não, gente. Usem a ferramenta no parafuso certo, que é o que eu sempre digo para vocês, lembram? Eu sempre digo para vocês, pastor, a tradução tal é boa, a tradução tal é ruim. Calma, vocês precisam primeiro entender para que vocês vão usar cada tradução. É a mesma coisa com materiais como esse. Para que você vai usar esse material? Leitura corrida? Não. Você vai ficar com ele do teu lado quando você for ler o Novo Testamento. E nós vamos dar uma olhada. Então nós temos 3 volumes. É uma publicação Arrival Dias Casemiro, Novo Testamento Explicado, de Mateus a João. Aqui a gente tem os Evangelhos, aqui a gente tem o 2º volume de Atos a Colossenses e o 3º volume de 1 Tessalonicenses a Apocalipse. É uma publicação em conjunto da Ezion com a Z3 Editora. O reverendo Arrival ele já editava muita coisa na Z3 Editora, mas agora, como tem a Ezion, que é editora da IPB Pinheiros, ele está transferindo aos poucos as edições dele para lá. Mais ou menos o que aconteceu entre a Thomas Nelson e os títulos da Thomas Nelson que estavam aí pulverizados entre as editoras brasileiras. Quando a Thomas Nelson voltou para o país, ele pegou os direitos das obras e foi editando aos poucos na própria Thomas Nelson. Vamos começar pelo início. É uma capa simples, um papel com verniz inteiro, por quê? Que embora seja uma capa em papel, não é uma capa dura, é um material para uso no dia a dia, para você usar todo dia, você não vai levar na igreja, mas é um material para ter do teu lado junto com a tua Bíblia para tua leitura. Então você vai pegar ele, vai levar para a sala, vou fazer a leitura na mesa da cozinha, vou fazer a leitura no quarto, isso daqui é uma coisa para você carregar em todo lugar. Então o verniz ultravioleta na capa vai te ajudar a não esfolar, a não estragar a capa, a não deteriorar. Vocês sabem que todo material bíblico, todo livro que é muito usado, ele costuma deteriorar. Então a capa, ela já ajuda nisso. Arrival Dias Casemiro é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, presidente da Junta Missionária de Pinheiros, pedagogo, mestre em comunicação e letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, um presbiteriano formado pelo Mackenzie. Isso é redundante. Brincadeira, gente. Doutor em língua portuguesa pela PUC São Paulo, é escritor, apresentador do podcast Arrival Cast, conferencista e plantador de igrejas. Arrival é casado com Tárcia, pai de Mateus, Túlio, e avô da Alice. Olha, netinha, que graça. O Novo Testamento Explicado, livro 1, Mateus, Marcos, Lucas e João. Arrival Dias Casemiro, vamos dar uma olhada aqui na ficha catalográfica. Não é um material importado, traduzido, mas isso não é demérito. É um material brasileiro feito por um brasileiro. Então isso vai ajudar muito a você entender esse material. Autor Arrival, editor responsável Alberto, revisão Joana, não é Joana, é Joana, que legal. Produção e diagramação Z3 Ideias. Dados internacionais de catalogação, Casemiro Arrival Dias, o Novo Testamento Explicado, Mateus a João, tudo bonitinho, Bíblia, Estudo e Ensino, Bíblia Novo Testamento, Estudo, Bíblia Novo Testamento, Crítica e Interpretação, título Arrival Dias Casemiro, Novo Testamento, aí vem o índice, dedicatória, prefácio, introdução, abreviações, e vem cada capítulo, é um evangelho, não tem segredo aqui. Dedicatória, a Deus toda honra, glória e louvor eternamente. Dedico esta obra a meu pai, Apio Ribeiro Casemiro,
que partiu para estar com o Senhor no dia 25 de maio de 2020, a minha mãe Alzira Aguiar Dias Casimiro e aos meus irmãos Haroldo, Apio Júnior, Tatiane, aos meus sogros Misael e Leda Vasconcelos, a minha esposa Tárcia Kirse e aos filhos Mateu e Túlio e as noras Carol, Fernanda e a neta Alice. Eu fiquei curioso para conhecer a Alice, viu? Deus abençoe. Tenho a alegria de prefaciar esta robusta obra, o Novo Testamento explicado da lavra do meu dileto amigo Arival Dias Casimiro. Homem de mente peregrina, de personalidade prismática, de alma irrequieta. Diuturnamente busca meios e formas cada dia mais ousados de servir a Cristo e ver o crescimento da igreja, incansável na busca de seus ideais. Não busca autopromoção nem vantagens pessoais. Sua dedicação ao ministério da palavra e seu zelo pela igreja de Cristo são eloquentes. Na pugna cristã, não afrouxa os braços, não ensarrilha as armas, nem se esmorece. Hernandes Dias Lopes, amém. A introdução. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Ela não é nada mais que os pensamentos de Deus expressos em palavras. Cada livro, cada capítulo, cada versículo e cada palavra da Bíblia procedem de Deus. Matthew Henry, puritano, diz: quanto mais reverência tivermos pela palavra de Deus, mais alegria encontraremos nela. A Bíblia emana de Deus e é a sua voz altissonante. Jesus é a chave para a compreensão da Bíblia e a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é plena, eterna e autoridade máxima em matéria de fé e comportamento. Ela foi inspirada de forma plenária e verbal pelo Espírito Santo. Ela é inerrante nos seus manuscritos originais. Ela é infalível no seu poder transformador. Ela é eficiente e suficiente para suprir todas as necessidades espirituais do cristão. Abreviações dos livros da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí a gente já começa com Mateus. E aí começa com Mateus 1, o nascimento do rei. Temos um único evangelho, é o Evangelion, as boas novas de Deus. Então você perceba que aqui temos um único evangelho. Ele pôs a transliteração da palavra no original no grego. Ele não pôs em caractere grego, ou seja, não é uma obra acadêmica, é uma obra específica para te ajudar na tua leitura. Então aqui ele precisava colocar o nome evangelho para te explicar o que ele queria dizer. Então ele colocou o termo em grego aqui para você ver de onde vem a palavra, tá bom? As boas novas de Deus, que resolveu salvar os perdidos por meio do sacrifício de Jesus. Evangelho não é o que devemos fazer para Deus, mas o que Deus já fez por nós em Cristo. Esse evangelho é uma narrativa de frases da vida de Jesus, principalmente nos últimos 3 anos. O Espírito Santo usou 4 evangelistas para narrar a boa nova mais importante para a humanidade. Cada um deu uma ênfase particular. Marcos, o evangelho do servo, destinado aos leitores romanos. Lucas, o evangelho do Filho do Homem, para alcançar os gregos. João, o evangelho do Filho de Deus, para alcançar a todos os povos. E Mateus, o evangelho do rei, para os leitores judeus. Você está percebendo que inicialmente ele faz o quê? Ele faz uma introdução aos evangelhos aqui. Qual a importância do estudo de Mateus para a igreja de hoje? Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o Cristo das profecias que se cumprem com seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Várias citações do Antigo Testamento são usadas para fazer o link entre o Messias e o Cristo que nasceu em Belém. Aí ele tem as referências bíblicas em Mateus, tá? Mateus é o evangelho da igreja, ele é o único escritor a usar a palavra igreja, aqui referência bíblica. E a igreja de Cristo está aberta agora para as pessoas de todos os povos e nações, judeus e gentios. Por isso, todas as nações precisam ser evangelizadas, referência bíblica. Mateus é o evangelho dos discursos ou sermões de Jesus. Você quer aprender a pregar? Leia, estude o evangelho de Mateus, que você vai sair um pregador expositivo de altíssimo quilate. Aí você vai lá em Atos e termina com a pregação de Pedro. Pronto, filho, você se transforma num pregador expositivo.
Mateus é o Evangelho dos discursos e sermões de Jesus, o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7, o Sermão da Ordenação dos Discípulos, capítulos 10, as Parábolas do Reino, capítulo 13, Sermão sobre o Perdão, capítulo 18, e o Sermão Profético Pequeno Apocalipse, capítulo 24. Todos terminam com uma frase: quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Nos sermões temos teologia, ética, missões, reino de Deus, vida cristã e escatologia. Autoria, data e esboço. Aqui, ó, o livro leva o nome do autor Mateus, que significa dom ou presente de Deus. A genealogia do rei, aqui ele vai explicar toda a genealogia, suas mensagens, o nascimento do rei, o plano de José, o sonho de José, que já está no verso 20, ó. Fala de João 1,13. A obediência de José. Ó. Aí a gente vem em Mateus 2, ou seja, cada capítulo dentro da divisão, da parte, é que aqui o índice, infelizmente, foi muito resumido. Então nós temos aqui a divisão em partes apenas e não em capítulos. Então cada capítulo é um capítulo do Evangelho. Cada Evangelho aqui significa uma parte. Mateus 2. O Evangelho de Mateus é um livro missionário. É nele que temos a grande comissão para evangelizar e discipular todas as nações da terra. Mateus 28, 18 a 20. Todo discípulo de Jesus deve fazer outros discípulos para Jesus. A narrativa do nascimento de Jesus já revela que o seu reino incluiria pessoas de todas as nações. O povo que será salvo por Jesus incluirá judeus e gentios. A segunda vinda de Cristo só acontecerá quando o evangelho do reino for pregado ao mundo inteiro. Então a gente começa. Primeiro, adoração dos gentios. Não sabemos quem foram os magos, quantos eram e de que país eles vieram, e como eles ficaram sabendo sobre o nascimento de Jesus. A única informação que aparece no texto é que eles vieram do Oriente. E não se sabe quantos magos. Podiam ser 10 magos ou 2 magos. Não quer dizer que são 3 reis magos, como a tradição diz, tá bom? J.C. Ryle diz: esses versículos demonstram que pode haver verdadeiros servos de Deus nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. Deus tem muitos filhos secretos e outros no anonimato. Após conversar com Herodes, os magos seguiram para onde? Para Belém. Percebe que você tem uma introdução e aí ele começa explicando cada pedacinho. Ó. O propósito da salvação, a essência da adoração, e aí vem a indiferença dos religiosos. Se os principais sacerdotes e os escribas sabiam que Jesus nasceria em Belém, por que eles não foram com os magos? Eles sabiam que o Messias seria judeu, que viria da tribo de Judá, um descendente de Davi, que iria nascer em Belém por intermédio de uma virgem. 3 respostas básicas, olha. A perseguição das autoridades, olha. Então ele vai explicar o capítulo, olha aqui, ó, preparo do rei, Mateus 3, 1 até 4, 25, vem aqui nesse próximo capítulo, ó. Aí aqui, ó, Mateus 5, 1, 16, caráter e influência. Já aqui na frente, ó, Marcos 15, 22 a 16, 20, Jesus consuma sua obra. Lucas. Então é a mesma estrutura e você não tem nenhum tipo de encerramento, nenhum estudo diferenciado. Aqui nós temos o Novo Testamento explicado, o 2º volume, começando por Atos, Manual de Missões da Igreja. Aqui, na realidade, é a narração de como a igreja nasceu. Iniciamos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Ele narra o crescimento da igreja primitiva em seus primeiros 30 anos. Atos foi escrito por Lucas antes de 70 d.C., provavelmente da cidade de Roma. Lucas era médico, Colossenses 4,14, e acompanhou Paulo a partir da segunda viagem missionária. Em várias passagens aparece a expressão nós, aqui as referências bíblicas. Paulo testifica a amizade e o companheirismo de Lucas. O objetivo de Lucas em Atos foi continuar narrando a Teófilo, Lucas 1, 1 a 4, aquilo que Jesus continuaria fazendo e ensinando por intermédio dos apóstolos e da igreja de Atos, Atos 1, 1 a 2. Sabe-se pouco sobre essa pessoa de Teófilo, provavelmente um alto funcionário do governo romano. Seu nome significa amigo de Deus. Trata-se do mesmo destinatário do Evangelho de Lucas. Qual o propósito de Lucas escrever Atos dos Apóstolos? Simon Kistemaker, na coleção de comentários bíblicos do Novo Testamento da cultura cristã, destaca que o objetivo de Lucas foi traçar o nascimento, crescimento e desenvolvimento da igreja nos seus anos iniciais. Lucas
desejava convencer Teófilo de que ninguém poderia prejudicar o progresso vitorioso do Evangelho de Jesus Cristo, o qual deveria ser proclamado ao mundo inteiro. William Barclay aponta 3 propósitos: recomendar o cristianismo ao governo romano, mostrando que os cristãos eram bons cidadãos. Aí uma reunião de despedida. Jesus se reúne pela última vez com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Trata-se de uma reunião instrutiva até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui é o verso 2, ó, Atos 1, Atos 1 até 1, 26, tá vendo? Então a pergunta dos discípulos, resposta de Jesus, aí ele vem pormenorizando. Então no primeiro versículo, sempre vai ter a explicação geral do capítulo, tá? Pregação poderosa, aqui nós estamos em ata. Decisão tomada pelo concílio, a vida do homem novo. Ó, você vai encontrar tabelas, tá bom? A vida do homem novo. Romanos 6, 1, 23. Após ser justificado por Deus, o crente deve buscar uma vida de santificação. Um escravo africano declarou, depois de sua conversão, a cruz de Cristo me condena a ser um santo. A santidade é ordenada por Deus. Referência bíblica. Deus quer que todos os cristãos se santifiquem. Referência bíblica. Fomos eleitos para ela. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4. E chamados a ela. Tem a referência. Só podemos servir a Deus em santidade. Todo crente é preparado para a obra de Deus por meio da santificação. Uma vez John Wesley disse: deem-me 100 homens que a nada mais temam senão o pecado e nada mais desejem senão a Deus, e não importará se eles são clérigos ou leigos, garanto-lhes que sacudirão as portas do inferno e edificarão o reino de Deus sobre a terra. Tá? Vamos lá, vamos para o 3º volume. Vai de 1 Tessalonicenses ao final Apocalipse. Esse aqui eu quero ir direto para Apocalipse. Ó. Apocalipse, percebe-se que ele pegou um bom pedaço, né? Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, 1 a 20. Trata-se de uma obra literária em estilo apocalíptico, escrita pelo apóstolo João, Apocalipse 1, aqui tem a referência bíblica, entre os anos de 94 e 96 depois de Cristo, o período em que esteve preso na ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano. O livro de Apocalipse é um consolo para os cristãos que passam por tribulação. Seu propósito é consolar os que sofrem por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. William Hendrickson, o outro autor da coleção de comentários bíblicos da cultura cristã, diz que o propósito de Apocalipse é confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. O tema do livro é a vitória de Cristo e de sua igreja contra todas as forças do mal. Cristo é o Rei vitorioso que faz o seu povo mais que vencedores. Nome, autor e o assunto de Apocalipse, saudação e o tema da carta, o esboço do livro. Então, utilizaremos aqui no estudo de Apocalipse o conhecido método chamado de paralelismo progressivo, de William Hendrickson. O livro de Apocalipse consiste em 7 sessões. Elas são paralelas e cada uma cobre toda a nova dispensação da primeira à segunda vinda de Cristo. Cada sessão descreve uma cena no fim, de forma crescente até chegar à apoteose final. Primeira sessão, segunda sessão, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima sessão. A mensagem do livro. O livro de Apocalipse foi escrito para consolar a igreja perseguida do primeiro século, mas a sua mensagem é forte e encorajadora. Mas a sua mensagem é fonte de encorajamento à igreja até a segunda vinda de Cristo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 9. João estava exilado e preso na ilha de Patmos com 95 anos de idade. O seu sofrimento era porque pregava a palavra de Deus e era uma testemunha de Jesus Cristo, Atos 1:8. Ele era solidário com os outros irmãos que sofriam, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Leia 1 Pedro 5:8 e 9. Gregory Q. Bale, conhecido como G.K. Bale, diz que o objetivo do livro é encorajar os cristãos de todas as épocas
pois Deus cumpre os seus planos em meio às tragédias, sofrimentos e uma aparente vitória do mal. Ele diz que Apocalipse é o brado de vitória de Deus sobre todas as forças do mal. O trecho de Apocalipse 1, 9 a 20 ajuda-nos a como ser consolados em meio ao sofrimento e perseguição. Por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo, no novo céu e nova terra. Aí, ó, Jesus escreve as igrejas, poder do trono, os 7 selos e os selados, 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Então aqui está, queridos, Novo Testamento explicado, do reverendo Arival, um material que vai te ajudar no quê? No dia a dia da tua leitura bíblica. Por exemplo, se você ler esse capítulo de Apocalipse, você vai estar preparado, plenamente preparado para aquilo que você vai encontrar nessa publicação. Se você ler o último capítulo aqui, por exemplo, de Apocalipse, antes de ler o livro de Apocalipse, você vai estar bem mais preparado para você conseguir entender o livro profético, o livro escatológico que a Bíblia traz. Tá bem? Então é um material que, por favor, não é para você usar no estudo acadêmico, não é para você usar em nada profundo. É a ferramenta que você precisa para entender a Escritura no primeiro momento, para entender uma períncope num primeiro momento, sem complicação, com uma linguagem fácil, com uma linguagem bem explicada de facílimo entendimento. Tá bom? Então é isso, queridos. Quer comprar esse material e outros com desconto? Nós temos o nosso grupo de indicações teológicas, o link está aqui na descrição e também aqui na tela você tem o QR Code aqui, onde você vai para o nosso Linktree, que você tem todos os links do Nascido e além do link dos grupos, você vai ter o link da nossa formação completa em teologia, que é o nosso curso, que você vai fazer o quê? Você vai aprender do básico ao avançado da teologia. Primeiro você vai aprender o que é Deus, quem é Deus, como ele escolheu se revelar por nós, como essa revelação se tornou a Bíblia, como a Bíblia ela é dividida, quais os estilos literários, todo o contexto histórico, arqueológico, geográfico da Escritura, a história da igreja cristã, que começa em Atos, um curso completo. E olha só, além do curso da formação completa em teologia, se você se inscrever hoje na formação completa em teologia, você ganha um curso completo de grego, um curso completo de hebraico, um curso completo de crítica textual. Ou seja, com esses 3 cursos você vai conseguir fazer o quê? Exegese em bons textos originais da Escritura, bons textos em língua original da Escritura. Quer coisa melhor que isso? Então tem um curso completo de capelania, tá? O curso de capelania, além do certificado, você recebe também uma credencial de capelão para poder dar apoio espiritual para quem precisa, em hospitais, quem sofreu com algum desastre, capelania escolar, tudo isso você vai aprender, tá bom? E vai receber a tua credencial de capelão. E a cereja do bolo, outro bônus que você tem no curso que você ganha, é o grupo de aceleração do Nascido de Novo. É um grupo no WhatsApp ou no Telegram, você escolhe, onde toda a tua dúvida do curso a gente vai canalizar para quê? Para que você coloque a teologia que você aprender no curso, coloque em prática. Então vem estudar comigo. E você acha que é só os bônus que você vai ganhar se você se inscrever na formação completa em teologia? Não, tem mais coisa. O valor do curso é R$ 297. Todo mundo que for fazer a inscrição paga o seu valor. Mas se você fizer a sua inscrição no link que está aqui na descrição, eu tenho um presente para você. O curso ele custa R$ 297 e mais nada. Não é o preço da mensalidade, é o valor total do curso. Agora, se você fizer a sua inscrição com esse link da descrição aqui embaixo, você vai pagar R$ 250 e mais nada. Você vai ter ainda um baita desconto. Formação completa em teologia, todos os bônus que eu te dei e ainda com esse precinho desse tamanho. Vem estudar no Nascido de Novo. Vem se preparar para nunca mais ser enganado por falsos pastores e falsos profetas. Te espero lá na área do aluno e até semana que vem com mais um review.